E aí pessoal, aqui é o Taz da Ciclogiro. Hoje a gente vai fazer uma revisão de uma suspensão Fox 38, Factory, linha Factory, Kashima. E a gente vai fazer um vídeo aí mais completo, mostrando alguns detalhes, né? Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar com vocês é que a Ciclogiro é um centro técnico autorizado da Fox, né? A gente é um centro técnico ouro, nível ouro. Então, para levar sua suspensão, uma suspensão desse nível, seja lá qual for, né? Procure um centro técnico autorizado. Igual a gente tem certificação para fazer esse tipo de serviço, muita experiência, trabalhando somente com insumos originais, óleos e graxas originais, peças de reposição originais e uma vasta gama de ferramental. Então a gente tem um ferramental super específico, experiência para poder fazer uma revisão dessa. Então a gente está aqui com uma suspensão que o cliente trouxe para a gente, é uma Fox 38 específico para e-bike, ela tem um Ezinho aqui, muda um pouquinho a questão do valvulamento da compressão por causa disso, né? No mais o chassi, né? As canelas da suspensão é a mesma coisa da 38, ela é uma suspensão muito parruda, desenvolvida para enduro, para aplicações extremas, para gravity, né? Para descida muito forte, para bikes elétricas, bikes pesadas. Então é isso, uma suspensão da Fox aí, muito bacana. E vamos lá. Primeiras coisas que a gente faz antes da revisão é dar uma inspecionada visual na suspensão, né? Essa daqui, ó, a gente de cara já notei um detalhe visualmente. Não sei se vai dar para ver aqui na câmera. Ela tem um risco, né, na superfície anodizada do Kashima. Antes de entrar para a revisão, a gente já detecta esse risco, que provavelmente foi causado aí por uma pedra, um detrito, alguma coisa. E isso daqui perdeu mesmo o anodizado, né, do Kashima, e não tem muito o que a gente fazer. Quando essa superfície fica muito áspera e cortante, a gente consegue melhorar com uma lixa bem fininha para ela não ficar cortante, para ela não cortar o retentor. Então a gente consegue melhorar isso durante a revisão. Essa daqui está bem lisa, não tem muito o que fazer, né? A suspensão não vai funcionar pior também por causa disso. Muita gente pergunta pra gente. Vai funcionar a mesma coisa, não vai cortar o retentor, não vai vazar óleo nesse caso aqui por causa desse pequeno risco, né? Mas a gente inspeciona antes de começar, tá? Então vamos lá, vamos começar o serviço. Então, das primeiras coisas que a gente faz é pegar o setup da suspensão original. O que é isso? Como que o cliente estava usando a suspensão? Qual que era a pressão que ele estava utilizando? Então a gente registra isso aqui na Ciclogiro, para depois poder entregar a suspensão com o setup que ele já utilizava. Se for um cliente experiente, esse setup vai estar bem ajustado. Mas se for uma pessoa amadora que não sabe regular, nós vamos também sugerir o setup de acordo com o manual da Fox. Nós vamos sugerir as regulagens, fazer os ajustes para ele. Isso é muito importante, né? Porque antes de desmontar a suspensão, você já sai mexendo nela, esvaziando a pressão de ar, você mexe no retorno, tira a regulagem de compressão. Quando você entrega para o cliente, o cara, poxa, eu levei ali 6 meses para chegar nesse ponto de regulagem, né? E a gente vai lá e atrapalha tudo em 1 minuto. Então o objetivo aqui é a gente medir primeiro. Então essa suspensão aqui, na minha opinião, está com a pressão altíssima, tá? 140 libras de pressão, não é normal uma Fox 38 rodar com 140 PSI. Isso aqui seria indicado para uma pessoa que pesa 130 quilos, né? Para fazer uma referência aí de peso com pressão. É muito alto, não é normal isso aqui. Então, provavelmente a pessoa não sabe o que está fazendo na hora de fazer essa regulagem, né, de calibragem de pressão. Está muito alta, nós vamos esvaziar aqui. E vamos deixar registrado esse 140 PSI. Quando a gente ter certeza que não ficou nenhuma pressão de ar, a gente remove completamente a válvula de ar. Tirando a válvulazinha aqui, vamos guardando tudo no bancada. Agora aqui nas regulagens, a gente tem a regulagem de compressão de baixa e alta velocidade
e eu vou girar esses cliques a fim de medir em que posição que eles estavam e vou registrar isso tudo no nosso sistema. Então, depois, se precisar voltar, dá para voltar. 4 cliques, alt. Aí aqui agora eu já posso trabalhar nela sem medo de alterar a regulagem da suspensão original do cliente. Então, de forma análoga, que eu estou fazendo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa com a regulagem de retorno. Então, aqui embaixo dela, né, a gente tem as regulagens de retorno de alta e baixa velocidade. Eu vou também abrir. Vou checar esse setup como que tá. Tá um setup, para falar a verdade com vocês aí, bem estranho. Né? Se você buscar no manual da Fox, não vai estar regulado para ninguém, basicamente, um setup desse aqui. Não tá bom para ninguém. Se fosse um cara pesado, com 140 PSI, o retorno tinha que estar bem mais fechado, se estivesse bem ajustado. Então, a gente vê que a pessoa ou não tem noção de como regular a suspensão, não tem noção nenhuma de como fazer isso. E foi também mal assessorado, né? A loja que vendeu para ela também não tem nenhuma noção de como ajustar a bike e a suspensão do cliente. Olha, aqui eu estou pegando as peças para a gente desmontar. Aqui a gente tem uma esferinha que dá o clique. Peguei ele com imã aqui, né? Então a gente vai pondo essas peças na bancada, fazendo uma limpeza delas. Para limpar essas peças, somente álcool isopropílico, é um álcool 99,9% álcool, 99,8%, 99,9%. É um álcool que 100% ele evapora, ele não deixa resíduo, então é um álcool caro, especial para fazer esse tipo de serviço. Não acha que o seu álcool que você tem em casa comum vai dar certo, não. Vai deixar água depois, vai misturar com óleo, com graxa, que a gente não quer. Tá? Então a gente vai fazer a limpeza dessas peças, com cuidado, né? Vai fazer tudo e depois a gente volta aqui para explicar mais uns detalhes. Agora a gente vai aqui para a desmontagem da lower leg, que seria também considerado o serviço mais básico, começa por aí, que é o serviço de 50 horas. Na Fox oficialmente não existe esse serviço de 50 horas, só existe um serviço de 125 horas, que é desmontar a suspensão inteira, trocar óleo, retentores, fazer o serviço completo, né? A gente recomenda fazer o serviço de 50 horas quando bem feito, mesmo numa Fox, porque não faz mal. Você vai desmontar a lower leg, fazer uma limpeza e pôr óleo novo. Isso não faz mal para suspensão nenhuma, obviamente quando bem feito, né? Então a pessoa que faz isso, ele está agindo de forma preventiva. A suspensão dele vai estar sempre boa e ele vai poder prevenir algum problema. Tá? Então vamos lá. Desmontar a lower de um lado. E do outro lado já é uma porca maior, no caso da Fox 38, 36, 34 também usa essa porca maior desse lado aqui. Você vê que não é muito torque aplicado, realmente aqui vai uns 7 newtons de torque. Não é muito torque, então quando você pega uma suspensão que está muito apertada aqui, a gente normalmente já vê que tem coisa errada. E agora a gente vai deslocar a lower leg. Então, para cada lado, usa-se uma ferramenta específica, uma ferramenta da Fox, é um batedor. A gente usa para deslocar o cartucho ou o shaft de ar. Quando ele fica muito tempo apertado, ele vai travar. Então a gente precisa deslocar ele aqui. Aqui deslocou já de um lado, já senti que bateu e ele foi. Uma ferramenta específica para isso. Quem tentar usar o martelo lá da casa dele comum vai quebrar a suspensão.
Olha aqui a ponteira da agulha, né? Que é a regulagem de retorno da suspensão. Então aqui você tem uma noção do quão delicado, quão forte, mas quão delicada é a peça, né? Então esse batedor ele é oco para não poder inserir aqui e não ter nenhum problema para danificar essa ponteira, essa agulha aí. Aí deslocou, tá? A gente deslocou o cartucho. E agora a partir desse ponto aqui a gente já consegue tirar a lower leg, né? A gente já vai ver o óleo dela, o estado que ela tá. Baciazinha aqui de óleo. Vou utilizar ela para recolher o óleo. Aqui na hora que a gente vira, a gente já vai ver algum óleo descendo ou nenhum, a depender aí de como que tá a suspensão. Então, pela coloração, a gente já consegue ter um indicativo que a suspensão está relativamente limpa. Esse óleo que está descendo do lado direito do cartucho é um óleo bem mais fino, é um óleo 5W. É esse óleo específico aqui da Fox, a gente tem ele aqui. É um óleo com densidade mais baixa, mais fina, que vai dentro do cartucho hidráulico. Do lado esquerdo, a gente não viu descer óleo nenhum até agora, o que não é muito normal, tem que ter óleo descendo. Tá? Então assim, a gente já vê que do lado esquerdo aqui deveria ter, nessa suspensão, 20 ml de óleo, do óleo 20 da Fox, o óleo 20 WT. Não desceu nada de óleo. É estranho, né? A suspensão a gente considera que ela está assim, estava trabalhando desse lado aqui praticamente seca, com muita fricção. A gente gosta, quando a gente desmonta e está com a lower leg, né, ou canela da suspensão, a gente está com ela na mão, a gente gosta de olhar aqui dentro para ver o estado. Assim que a gente chega aqui, a gente retira também as espumas do retentor, que a gente vai substituir, e com ela a gente consegue ter uma avaliação do estado que estava essa suspensão. Essa suspensão está em bom estado, tá? Já está relativamente limpa. O outro lado mais escuro é porque usa um óleo mais denso e mais escuro mesmo, tá? Não é porque ela está mais suja, não. Então isso aí quem não entende acha, por que de um lado está clarinho, do outro lado está escuro? Esse lado usa um óleo, está até pingando aqui um óleo 20, agora que está descendo um pouquinho desse óleo. E esse óleo usa o óleo 5 da Fox, é um óleo bem mais fino, o outro é bem mais denso, mais escuro. Então isso é normal. Analisando aqui de cara, a gente vê que a suspensão está em bom estado, está em muito bom estado até, na verdade, perto do que passa aqui na oficina. Tá? Então a gente vai fazer uma limpeza geral disso aqui com álcool isopropílico, tirar qualquer resíduo, vamos remover os retentores, vamos substituí-los. Esse cliente, mas está em bom estado, não precisa trocar os retentores. Pelo prazo precisa, porque esse cliente rodou mais de 3.500 quilômetros com a bicicleta. Né? Isso dá em média aí 200 horas de uso, até mais, 200 horas, 220 horas de uso com a bicicleta. Por mais que esteja ainda em bom estado, o retentor, ele, por fricção, por uso, ele já desbastou, ele já não é mais capaz de reter sujeira externa igual ele era quando ele era novo. Ao mesmo tempo que ele também não consegue mais segurar o óleo da mesma forma de como ele era novo, de dentro para fora. Então a gente tem que substituir para não correr risco de entrar sujeira, riscar a suspensão do cliente, danificar alguma coisa. Nós vamos fazer uma limpeza aqui e a gente já volta aí dando continuidade. So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic, I can't live average, to be alive's magic, turn it up in the back cause I'm grabbing, everything I want, get in my way and I'm stabbing, I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping, they need another fix, hooked on like an addict, I got my eyes on the prize and it's changing lives, I wanna live till I die, make a difference right, I wanna give those in need a reason to fight, I wanna live every day like it's my last night, I wanna change how we play the game, rearrange all the pieces till they say my name, push an agenda against doing what they say, I wanna stand up and start a revolution, I wanna start a revolution. Que agora a gente está desmontando a parte de baixo da suspensão, lembrando que esse lado aqui é o shaft de ar,
Esse lado aqui é o cartucho hidráulico, são coisas completamente diferentes. Eu vou soltar aqui o anel de trava. A gente tem que ter muito cuidado para nunca arranhar essas hastes, né? Se você arranhar uma haste dessa, vai ter vazamento de ar. Você vai ter que trocar a haste, não tem o que fazer, tá? Então, essa superfície aqui que eu estou usando, ela não é cortante, é uma superfície já arredondada. A gente vai com muito cuidado. Já tem aqui a manha de tirar o anelzinho de trava. A partir desse ponto aqui, a gente vai desmontar o shaft de ar, né, e vou também remover o cartucho hidráulico. Eu estou removendo o shaft de ar da Fox 38, é um shaft um pouco diferente. Na verdade, ele trabalha aqui dentro, o shaft, dentro dessa câmara, desse tubo. É um tubo dentro de outro tubo. Normalmente a Fox usa o tubo da suspensão para o shaft atuar. A 38 não, ele já usa esse tubo inteiro aí como um shaft. Então ele tá, essa lubrificação é normal, esse óleo que desceu aqui é o óleo de lubrificação, é normal. Ali a gente consegue talvez ver um pouquinho ali do shaft lá dentro, funcionando. Tá? Então vou fazer a limpeza aqui também. Curiosidade interessante é essa suspensão, você consegue mudar o curso dela. A Fox 38 você pode trabalhar um curso de 150 a 180 milímetros, se eu não me engano, ou 160 a 180 milímetros. De fábrica ela vem com um shaft, que é essa peça, é uma haste, né, de êmbolo de ar pneumático. Para você trocar o curso dela, vamos supor que você tem uma 160 milímetros, você quer uma de 170 milímetros. Você tem que substituir essa peça inteira. Tá? Não antes, se você conseguir comprar só o shaft, até a Fox 36 você troca só a parte interna, porque ela usa o tubo da suspensão como tubo para guiar o ar. E aqui você tem que trocar essa peça inteira. Você compra um shaft correspondente, 170, 180, e a suspensão passa a trabalhar no curso que você quis. O cartucho é compatível. Então isso é uma curiosidade interessante, muita gente quer trocar, tem 160, quer andar 170, tem 150, quer 160, dá para fazer essa troca. Consulta a gente, se tiver interesse de fazer, a gente consegue pedir esses shafts aqui de ar da 38, 36, 34, qualquer suspensão Fox que você tiver. Agora eu vou falar de uma curiosidade interessante, de uma ferramenta fundamental. A gente utiliza somente os sockets da Fox. Tem um motivo para isso. Esse daqui é o de 32 milímetros, tem de várias medidas, 28, 30, 27, 26. Por que você utiliza só o socket da Fox, cara? Ele é muito mais caro, custa 300, 400 reais um socket desse. Por que eu não posso ir na loja de ferramenta, comprar um socket da Gedore ou de uma outra marca? Que eles não são faceados. Então você vê a diferença aqui do socket da Fox. Para um socket tradicional, que não é faceado, significa que esse daqui pega na porca com muita precisão, enquanto que o outro não, vai deixar escapar. Então esse daqui encaixa, pega na porca com muita precisão, não marca a porca na hora de você utilizar, sabendo utilizar, né? Ao contrário de um socket aí que você compra em qualquer loja de ferramentas. Então esse é um detalhe de mandar numa loja, né, especializada, autorizada igual a Ciclogyro, de levar em qualquer lugar. Então aqui a gente consegue remover aqui com precisão, sem ter perigo de marcar a peça do cliente, de uma suspensão cara como essa, utilizando a ferramenta correta. Então isso aqui, ó, outro detalhe interessante, eu abri a câmara de ar do cliente,
ele está utilizando 4 espaçadores de ar, são essas pecinhas amarelas aqui. Cara, isso aqui é muito, tá? Muito para quê? Né? Quanto mais espaçadores de ar, mais progressiva vai ficar a suspensão. Significa que do meio do curso em diante, principalmente, é muito difícil você chegar no final de curso dela. Essa suspensão, acho que ela suporta no máximo 4. E está utilizando os 4. Então, assim, isso é para um piloto muito agressivo ou para uma pessoa muito pesada. Corroborando com a pressão de ar inicial que a gente estava trabalhando. 140 libras, 4 tokens de ar, volume spacers. É demais, cara. Então, isso aqui fica a suspensão muito dura. O cara tem uma puta suspensão e ela tá muito dura, ele tá achando ruim ela de usar. O cara é amador, não tá entendendo por quê. Então esse tipo de setup aqui explica muito aí do que a gente vai poder explicar para o cliente por que ele não está gostando, ou está achando mole, macio ou dura, nesse caso a suspensão muito dura. Aqui do lado do cartucho hidráulico ele já usa um outro soquete da Fox, né, que é de medida 28, então é importante ter todas as medidas aí para você poder trabalhar com a suspensão correta. Esse lado aí, para quem não conhece, é o lado hidráulico da suspensão. Vai fazer toda a parte de compressão, trava, retorno, quando é o caso, né? A gente tem um cartucho aí. Esse aqui é o cartucho Grip 2 da Fox. A Fox recentemente lançou cartuchos novos, né? Esse até pouquíssimo tempo, há um mês atrás aí, era o cartucho mais avançado da Fox. A Fox lançou agora há um mês atrás o cartucho Grip X, o Grip X2, né, entre outros, que são cartuchos aí que remodelaram a tecnologia. Eles têm uma capacidade de óleo maior, mais válvulas de compressão, ficaram muito bacanas. Com certeza a Fox estuda muito antes de fazer. Agora, cara, se você tem isso daqui, você está muito bem servido. Você pode ir até 2 meses atrás, o pessoal estava competindo na Copa do Mundo de Downhill com cartuchos desse aqui, Grip 2, então pode ficar tranquilo que não vai te fazer falta não. Né? E que agora a gente, na nossa revisão, a gente sempre desmonta o cartucho hidráulico, não desmontamos ele por completo, a gente vai abrir ele para trocar o óleo. A própria Fox indica no manual dela que não é necessário você desmontar todas as peças do cartucho, a não ser que ele tenha algum mau funcionamento. Tá? Então, se você vê também alguém desmontando à toa, o cartucho está funcionando bem, o cara desmonta tudo, posta aquelas fotos, né, com 1000 pecinhas desmontadas, isso aí é desnecessário. De acordo com a Fox, não é necessário fazer isso, o cartucho está funcionando bem, está relativamente limpo, a gente vai só substituir o óleo e vamos fazer essa desmontagem só para esse motivo. A gente usa aqui mordentes específicos, são mordentes aí para esse fim, né? Não só da Fox, mas somente para o cartucho Grip. Vai prender ele aqui. Tá, então vocês conseguem ver aqui que é um mordente Grip, né? Que é o específico aí da Fox para esse cartucho. Aqui a gente agora, é normal ele espirrar um pouquinho de óleo, a gente protege aqui, coloca a bandejinha de óleo aqui embaixo. Na hora de remover o cartucho aqui, ele abre o êmbolo, né? Tiro. Então esse aqui é o êmbolo de compressão do cartucho. Ele é responsável, né, por fazer essa parte aí que é a compressão, que é quando a suspensão desce, né, sofre o impacto, ela está em modo de compressão, é ele que está atuando.
Aqui a gente tem uma série de válvulas, é bem complexa essa peça, né? Eu já desmontei uma inteira, super complexo, não tem necessidade realmente de ficar desmontando, sem necessidade. Agora a gente vai desmontar a outra parte aqui do cartucho e trocar esse óleo. Aí aqui eu vou remover o óleo de dentro do cartucho, eu gosto de jogar num copo, né, num recipiente aqui para poder ver como que ele tá. Se ele tá muito escuro, muito sujo, barrento, até dá para ter uma noção de como está a suspensão, ou se ele tá bom, se ele tá limpo. Então eu tô jogando ele aqui, tá um pouquinho amarelado, mas está bem liso, é um óleo ainda em bom estado, tá? É até uma surpresa ver um cartucho assim com óleo tão bom estado. Esse óleo é branco, nós vamos colocar o óleo novo, vocês vão poder ver que ele é branco. Mas esse aqui está com a densidade boa, não pegou muito pouca sujeira, tá? Ele está em bom estado. Então aqui a gente está fazendo o uso dele para pegar nesse ponto aqui, esse encaixe aqui para abrir a parte de baixo do cartucho. Então a gente é um torque alto. Ele pega com muita precisão, não deixa marcar a peça, não danifica e vai deixar você trabalhar aí com qualidade. Se você pegar uma ferramenta aqui que tiver com um pouquinho de folga, vai marcar e vai roçar essa peça, vai estragar o cartucho do cliente. Que agora eu vou fazer a limpeza interna das hastes. Muita gente chama isso aqui de canela, tá errado, viu, gente? Isso aqui é hastes, em inglês chama extensions, ou upper tubes, né? Tubos, hastes. Canela é isso aqui, ó. Um cara fala canela é isso aqui, lower leg. Canela da suspensão é isso aqui, tá? Canela não é isso aqui não, isso aqui é haste ou tubos, né? Então eu vou fazer a limpeza interna, super importante que não tenha risco, arranhões aqui dentro, senão você vai ter vazamento de ar, vazamento de óleo, né? Então a gente usa um paninho aqui específico também, tá? Até o pano que a gente usa de limpeza, importante aqui documentar, é um pano que não deixa fiapo. Na hora que ele rasga, ele não deixa fiapo dentro da suspensão, né? Igual tem gente que usa estopa ou pano de baixa qualidade, que deixa fiapo lá dentro. Então isso vai interferir no funcionamento da suspensão. Tá? Isso aqui não deixa nenhum fiapo. A gente faz aqui a limpeza com álcool isopropílico, do mesmo jeito. E utilizamos aqui um bastão de nylon, que não corre o risco de arranhar nada. Isso aqui é um plástico, né? Um nylon. Então a gente usa só esse tipo de coisa aqui para fazer a limpeza, passar dentro das hastes, para não ter nenhum risco de riscar, nenhum perigo. Fazendo essa limpeza e nós vamos inspecionar depois aqui por dentro para saber como que está aqui dentro. Se a gente detectar algum arranhão aqui dentro que já tinha na suspensão, a gente detectar aqui, a gente vai inspecionar, a gente detectar que tem algum arranhão aqui dentro, tem coisa errada, vamos ter que comunicar ao cliente. Se tiver arranhado aqui dentro, gente, felizmente é trocar essa peça aqui inteira, tá? Se tiver com as hastes aqui arranhadas aqui por dentro, tem que trocar isso tudo aqui, porque vai ter vazamento de ar, vazamento de óleo, então não tem condição da suspensão funcionar bem. Então por isso a importância de levar no lugar que vai tomar cuidado, de não vai enfiar uma chave aqui que vai arranhar, só pecinha aqui, ó, bastãozinho de nylon, paninho macio, né, que não deixa fiar. Vamos fazer a limpeza aí, dos dois lados. Já saiu com o restinho de graxa. Normal. Beleza. Feita aí essa limpeza, a gente vai aqui para a inspeção visual, que é muito importante.
Então aqui a gente faz essa inspeção visual dentro aí dos tubos, procurando por riscos, arranhões, qualquer problema, né? E se tiver algum problema, igual eu comentei, a gente vai ter que comunicar ao cliente, substituir essa peça inteira, e não há reparo para isso, né? Aqui a gente consegue ver, tá igual um espelho, que é o que a gente quer ver, super lisinha, sem danos. Eu gosto de olhar dos dois lados. Espelho. É uma inspeção que a gente tem que fazer, né? Às vezes tem alguma oficina, você leva, o cara limpa, não olha, continua o serviço, monta, a suspensão está dando problema, não sabe por quê, não inspecionou, passou o problema batido. Então aqui está tudo ok. Então nesse ponto aqui agora a gente está com a suspensão toda desmontada, limpa, já fiz a limpeza, está toda desmontada, está toda checada, né? Tudo que a gente precisava olhar, verificar, está tudo verificado, a suspensão está em bom estado, não tem nada riscado, com problema, com defeito, nem nada. Então está tudo limpo, a gente vai fazer a substituição do kit de retentores, né? A gente trabalha obviamente só com peças originais da Fox. Esse é o kit de retentores Fox 38. A gente vai trocar os retentores e as espumas, né? Mais uma vez, esse aqui é os retentores usados dele, com as espumas que estavam ali. A gente vai fazer essa substituição, toda a troca de óleo, remontagem, reaperto e configuração final. Aqui a gente está começando o processo de remontagem, a gente começa pelo cartucho hidráulico. Essa aqui é a haste de retorno do cartucho. Eu estou com ele aqui no mordente. A gente volta com ela, né? E eu vou aplicar aqui na rosca o Loctite, que é essa trava química, peça de cola específica para essa aplicação. O Loctite que usa aqui é um 243, é um Loctite médio torque, mas fundamental para essa rosca aqui não abrir. Beleza. Vou chegar no ponto aqui de aperto. Na hora que eu sinto que está dando torque aqui, aí a gente para. Agora nós vamos utilizar uma ferramenta da Keck, que a gente comprou aqui, chama Crowfoot, né, o pé de corvo, específica para isso. Ela vai pegar de forma muito precisa no encaixe, tá, aqui. E a gente consegue conectar nela o torquímetro, tá? Fundamental aí para dar o aperto correto. Quase nenhuma oficina você vai encontrar. Aqui ela chegou no torque, são 17 newtons, tá? Então não tem erro, fez tudo da forma correta, sente que a haste de retorno está livre, apesar do aperto que a gente deu, do mordente, tudo certinho utilizado. O óleo 20 é esse óleo 20 Gold, é um óleo muito viscoso, um óleo mais lubrificação, né, e menos de amortecimento, né? É o óleo que vai no lado do ar da suspensão, no lado pneumático. Esse aqui é o óleo 5 PTFE da Fox, que é esse aqui, tem teflões inserido nele, PTFE, né, a mesma coisa. Um óleo bem mais liso, mais fino, esse óleo que vai dar o amortecimento da suspensão. Então, para quem acha que é igual, os óleos são, não é só a cor não, tá, gente? A viscosidade deles é totalmente diferente. E quem leva em lugares aí que coloca qualquer óleo, mesmo óleo de cada lado e a suspensão não funciona direito, tá aí só uma demonstração para poder entender. Aqui nesse cartucho Grip 2, ele utiliza o óleo 5 PTFE da Fox, a gente só utiliza os óleos originais. É um óleo muito caro, isso é R$500 uma garrafa dessa aqui, pra gente que é loja, tá? Então, a diferença de usar o insumo correto, o óleo certo, né, na oficina autorizada, que é o caso da Ciclogiro. Você vai chegar em outras oficinas, vai jogar qualquer óleo aqui. Então você tem uma suspensão desse nível, que a pessoa na hora de revisar joga um óleo qualquer, você perde toda a funcionalidade dela. Então aqui dá para ver que o óleo é um óleo branco. Na hora de começar a colocar aqui, vocês vão conseguir ver. É um óleo bem branquinho, bem claro, diferente daquele amarelado, né, que saiu, já estava um pouquinho contaminado. E a gente tem um processo de
só de remoção das bolhas aqui, bem simples. A gente movimenta o cartucho algumas vezes para ele puxar o óleo para dentro ali da haste de retorno. É uma sangria, né? Basicamente uma sangria. Aí aqui a gente já chegou aqui no fim da rosca. Vamos colocar o torque aqui correto. Mais uma vez aqui é de 17 newtons. Bateu, ó. Chegou no torque. Tá apertado, certinho. Aí aqui a gente já terminou a montagem do cartucho, já fizemos a sangria dele. O cartucho aí tá 0, óleozinho novo. A gente já pode colocar ele na suspensão. Né? Já vou deixar ele pré-montado, depois para a gente só dar o torque final. E esse lado aqui a gente já considera que está finalizado. Prontinho, tá só encostado, depois eu vou dar o torque. Agora nós vamos para a montagem aqui do lado do air shaft, do lado do ar. Aqui a gente agora vai fazer a remontagem do shaft de ar. A gente utiliza essa graxa aqui, que é Slick Oleum ou Slick Honey. São duas graxas super específicas para essa aplicação. É uma graxa também que não tem lítio, que é feita para utilizar em suspensões de alto desempenho. Então a gente lubrifica aqui os O-rings. Vou com um pincelzinho, mas depois dá para espalhar aqui com a luva também. Deixa os O-rings aí bem lubrificados. E aqui dentro a gente tem o pistão efetivamente, aqui dentro aqui, ó. E aí eu também vou lubrificar ele na parte aqui de dentro, que eu preciso colocar essa graxa aqui. Agora a gente vai voltar com o shaft, o pistão pneumático, do lado aqui correspondente da suspensão. Encaixou. Só vou adicionar a trava aqui, aí esse lado aqui também tá fechado. Aqui a gente vai colocar na câmara de ar, conforme, né, o manual da Fox, 3 ml de óleo 20W Gold, que é o óleo da Fox, este aqui, ó. Então é bem comum aí, né, também a gente achar o uso de óleos errados aí nessa parte. A gente só usa uma seringa para esse óleo, dá para ver aqui, né, tá escrito ela, só para não misturar nunca óleos. Vai lá, injeta só um pouquinho para deixar essa câmara aí lubrificada. Conforme eu tinha falado no início, essa bike estava montada com 4 espaçadores de ar, redutores de volume da câmara de ar, ou tokens, do jeito que você quiser chamar, que é um exagero para um cliente amador, né, que anda em estrada ou pega trilhas mais leves, né? Isso aqui é para quem? 4 espaçadores é para piloto de enduro profissional, bike park, o cara salta muito alto para a suspensão não chegar no fim de curso. Para um cliente regular, isso aqui vai deixar a suspensão muito progressiva, muito dura no fim de curso, que é indesejável para ele. Às vezes não, ele provavelmente não sabe disso, não sabe que está usando, então a gente vai fazer essa sugestão. Já removi 2, vou entregar para ele de volta e a gente vai remontar com somente 2, ele vai gostar muito mais da suspensão assim. E agora a gente vai assentar, né, o retentor utilizando essa ferramenta que a gente tem aí para Fox 38mm.
Encaixa perfeitamente. Para bater e entrar certinho. Vai sempre inspecionando, vendo se o retentor está bem assentado. Ainda não está, falta um pouquinho para ele entrar certinho. Perfeito. Está sem friso. Perfeito aqui nas canelas. Dá para ver aqui, ó. Então, entrou aí de forma perfeita. Aqui dentro dos retentores, a gente aplica uma graxinha nova, a Slick Honey, Slick Óleo, porque no passado eles até enviavam os retentores com uma graxa. A graxa ficava velha, ressecada, então a gente aplica a graxa na hora de montar. A gente tira também o excesso, né? Deixa só o suficiente. Muito cliente pergunta aí pra gente: pô, mas tá saindo graxa, tá saindo óleo, lubrificação. Depois da revisão. Depois da revisão é normal, tá, gente? Um excessozinho de graxa ou de lubrificação que saia da sua suspensão é bom, tá? Isso tende a parar, né? Isso é ruim quando a suspensão é velha, tá? E os retentores já estão falhando. Aí o óleo lá de dentro da suspensão está saindo. Isso não é bom. A suspensão acaba de sair da revisão. Se sai saindo um pouquinho de óleo ou de graxa nos tubos, nas hastes, não preocupe, isso é normal, tá? Está bem lubrificado. Aqui a gente agora vai colocar as espumas no óleo 20 Gold de lubrificação. Deixar eles aqui para eles absorverem o óleo, que eles esses espumas aqui vão ajudar a manter as hastes lubrificadas dentro da suspensão, né? Então eles estando bem lubrificados aí, toda vez que a suspensão descer e voltar, eles vão ajudar a manter as hastes sempre lisas, lubrificadas, e ajuda um pouquinho também na retenção da sujeira, a sujeira que passa, eles conseguem reter um pouco da sujeira. You just gonna take that, or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Over the edge, feel like I'm floating through the air. Aqui agora a gente vai remontar de volta as lower legs nas hastes aqui da suspensão, já com os retentores novos, as espumas lubrificadas, né? Vamos fazer esse procedimento aí já para voltar à suspensão. The habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Então aqui, pessoal, a revisão basicamente está concluída. Fizemos toda aí a inspeção da suspensão, troca de óleo, troca de retentores. Vou fazer aqui agora a calibragem final
Importante na hora de calibrar, da gente não colocar a pressão total que a gente quer usar de uma vez, porque essa suspensão ela tem comunicação de duas câmaras de ar, câmara positiva e negativa. Então a gente calibra ela aproximadamente aí 50, 40, 50 libras. A gente vai montar na bicicleta e aí a gente faz a calibragem final, quer dizer, a gente movimenta a suspensão para as câmaras de ar se equipararem. Então que está próximo aqui de 50 PSI, eu vou parar para montar na bike, movimentar a suspensão e aí as câmaras de ar se equalizarem, né, a positiva e a negativa, e aí sim a gente vai chegando na pressão final da suspensão. Isso é importante fazer, muita gente não faz, calibra de uma vez de 0 a 80, 90 libras, a suspensão fica dura e não sabe por quê. Então é assim que se calibra a suspensão, tá? Então galera, tá aí, revisão concluída, suspensão top dessa aqui, 0, toda revisadinha, né? A gente vai devolver aí as peças trocadas para o cliente, kitzinho de retentores da Fox, os 2 tokens de ar que a gente removeu, nós vamos devolver para ele, explicar o porquê. Quando ele vier buscar a suspensão, a bike na loja, nós vamos subir na bike, vamos fazer toda a regulagem, né, de compressão, de retorno. Isso precisa estar com o cliente, precisa saber qual pressão utilizar, tá? Então vai ser essa parte final de equalização, calibração, regulagem, a gente vai fazer com o cliente aqui presencialmente. Então tá isso, revisão concluída. Quem gostou aí do vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se vocês querem que faça algum outro vídeo parecido de manutenção, de serviço, fala com a gente. Valeu, galera!